Às vezes eu vejo tanta gente ministerialmente fazendo coisas que eu fico com vergonha. Não adianta patrocinar no Instagram aquilo que não foi patrocinado no céu. Você pode ter seguidores, você pode ter várias coisas, mas sabe o que vai fazer a diferença? É a unção que Deus vai derramar na sua vida. Essa unção não vem de quantidade de seguidores. Essa unção não vem das pessoas, ela vem de Deus. Quando Deus escolhe alguém para derramar um favor, ninguém é capaz de impedir. Por isso que você não precisa ficar chateado. Fulano não abriu a porta para mim. Tem porta fechada que é bênção para a tua vida. Tu só não descobriu ainda. Tem porta fechada que daqui a alguns anos você vai dizer graças a Deus. Gente, eu lembro de uma porta que eu não posso dizer o que é. Eu queria, mas não posso. Eu já aprendi que tem coisa que eu tenho que reservar. Mas tinha uma porta que eu queria muito que abrisse para mim. Há alguns anos atrás, eu falei, meu Deus, por favor, Senhor, o Senhor me ama mesmo. Você já fez essa oração? Eu já. O Senhor faz isso, Deus. E Deus fechou a porta. E eu tentei. Só que tem um jeito. Não tinha jeito de abrir aquela porta. Gente, não precisou passar muitos anos. Passou, assim, alguns meses. Eu fui para o meu quarto. E eu disse assim, faz sempre isso comigo quando o Senhor desejar. Não me deixe entrar por portas que o Senhor não abriu para mim. Porque Ele diz assim, que a porta que eu abro, ninguém fecha. Você não precisa ficar triste com a sua amiga, ou com o fulano, o Beltrano, o pastor, o líder. Fechou a porta para mim, não me deu uma oportunidade. A porta que Deus fecha, ninguém é capaz de abrir. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Deus vai dando um jeito. Sabe, e eu começo a descobrir que o Espírito Santo, Ele unge. E eu cheguei na igreja ontem. A tarde toda eu estava assim, Senhor, meu Deus, o Senhor me colocou numa enrascada, Deus. Eu olhava o meu Instagram, ônibus vindo de tudo quanto era lugar, Senhor, olha aqui, ó. E as mulheres, expectativas a 1000. Eu falo, meu Deus. Eu não tenho uma palavra ainda, Jesus. Qual é a palavra, Deus? Qual é a palavra do culto? Nada, gente. Eu falo, Jesus. E as minhas amigas, tudo bem? Eu tô, tudo bem. Eu falo, tudo bem, né, Deus? E sabe, ontem à tarde, umas 4 horas da tarde, Deus me deu a palavra, a direção da palavra. E mesmo assim, eu tremia, eu disse, Deus, eu não sei como é que vai ser. E quando eu peguei o microfone, nasceu algo que eu não pude escolher. Porque quando você gera no secreto, nasce no público. Sabe de uma coisa? Deus está levantando uma geração de mulheres que estão correndo para o secreto. Elas não querem os microfones, elas não querem os púlpitos. Elas querem Ele, elas querem a presença dEle. Há 3 semanas atrás, eu fui numa conferência. Eu não fui convidada para ministrar, graças a Deus, nessa conferência. Eu fui para participar. E eu lembro que eu fiquei sentada, eu disse assim, meu marido assim, onde é que a gente vai sentar? Eu falei, lá atrás. Eu quero sentar lá atrás. Quero matar o desejo de sentar lá atrás, saudade de estar no meio. E eu lembro que eu sentei lá atrás, de repente começou a sentar um monte de gente ao redor de mim. Eu assim, Jesus. A pastora Viviane, eu falei, sim, a gente queria, assim, ó, deixa eu adorar. Deixa eu ficar com Ele aqui. A melhor coisa é quando você escolhe ficar com Ele. Fica com Ele. Sabe o que eu posso dizer nesses dias? Fica com Ele. Tá difícil? Fica com Ele. Algumas visitas são capazes de mudar a nossa vida. E foi a visita que Neemias recebeu. Sabe, Deus, Ele nos aliança com alguns amigos que a gente fica assim, ó. Uau, tinha que ser essa pessoa para ser minha amiga. Será que ela está aí hoje? Você pode olhar para ela e dizer assim, ó, tinha que ser você mesmo. Não, tinha que ser. Deus sabia.
É duas chatas. Tô brincando. Não, gente. Tô brincando. É mais ou menos, né? Não adianta, gente. De chata todo mundo tem um pouco. Eu digo que eu sou a ex-chata. Tem ex-drogado, ex não sei o que, eu sou a ex-chata. Mas eu tô num processo de libertação ainda da chatice. Mas tem pessoas que Deus parece desenhou sob medida para nós. Graças a Deus eu tenho os meus, né? E Neemias recebe uma visita-chave na vida dele que desperta algo em Neemias que Neemias nem sabia que tinha. E Neemias fala de um tipo de gente que Deus está levantando nos últimos dias. Neemias, ele era copeiro. Ele não era engenheiro. Era copeiro. Ele servia o rei. Mas Neemias tinha algo que eu sou incrivelmente apaixonada por pessoas assim. Ele era de extrema confiança. Porque um copeiro, ele provava a comida do rei. Antes que o rei provasse, ele cuidava para que nenhum atentado contra o rei que pudesse tirar a vida dele. Ele era alguém de extrema confiança. Você imagina? E hoje, escuta, qual é a crise que nós temos hoje no mundo? A falta de confiança. Eu fiz uma enquete, né? Botei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Eu perguntei para pastoras e líderes: qual é a maior dificuldade que você tem como pastora, como líder, como mulher? Ter alguém para confiar e contar o que eu preciso contar. Ter alguém para abrir meu coração. Ter alguém que não vai ouvir, sabe, o pior de mim e vai me julgar pelas costas, vai expor minha casa, minha família, o que eu estou passando. A maioria das pastoras, elas sofrem no casamento, às vezes elas têm confusões como você também tem, gente, eu também tenho. Tem dia que a gente tem vontade de jogar mesmo pela janela, normal. Esses dias eu brinquei com meu marido, tadinho. Eu falei assim, ele estava falando sobre casamento. Eu falei, claro, amor, é difícil, tem coisa que é difícil. Ele falou, mas nós vivemos tão bem, né? Eu disse, não, sim, mas eu já tive vontade de jogar pela janela. Aí ele assim, é verdade aqui, ó, não adianta. Aí ele assim, eu só não joguei que a gente mora no segundo andar, vai que tu fica ainda me incomodando depois, tadinho. Aí ele falou, tá amarrado. Eu falei, tá amarrado mesmo, é só uma brincadeira. Mas, gente, todo mundo tem dores, tem falta. Tem dia que a gente acha que o nosso marido deveria ter dado mais atenção pra gente. Quem já sentiu isso? Tem gente que levantou a mão assim, ó. Seja de verdade. Quantas vezes? Quantas vezes você já ficou com o bico desse tamanho? Ele perguntou, o que é que você tem? Nada. Essa é a maior mentira da vida. Tenho nada. Aí começa a fazer as coisas e bater assim, ó. Bate a porta. Tenho nada. Porque aqui parece tudo anjo. Imagina se eu faço isso, né? Lá na sua casa só Deus sabe. Os seus filhos, às vezes as mulheres falam assim pra mim na frente do Telmo, da Vitória. Ela é tão doce, né? Eu falei, não fala isso. Olha como ela é doce. Aí a Vitória olha pro pai, ela é, né, pai? Eu tô buscando ser, gente, cada vez mais doce, parecida com Jesus. E Neemias é alguém que ele não era uma pessoa escolhida a dedo para aquele lugar se fosse escolhido por nós. Mas Deus conhece alguém de confiança. Escuta, os restauradores dessa nação, os restauradores do reino de Deus, os restauradores dos princípios e valores que estão perdidos, eles são pessoas de extrema confiança. Eles não estão à venda. Você pode procurar nas prateleiras, eles não estão se vendendo. Eles são honestos. Você gostou? Não. Tá bonito? Não. Eu devo fazer mais isso? Não. Às vezes é tão difícil, sabe? Que às vezes eu tenho que chegar para algumas pessoas. Porque tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que, tipo assim, que tu tem que dizer assim, não, fulano, Deus te chamou. Vem. Geralmente esses Deus chamou. E tem aqueles que têm certeza que Deus chamou. E muitas vezes Deus não chamou. Aí a gente tem que chegar e dizer assim, fulano, assim, sabe o que é? Porque a tua voz, assim, precisa ir para um curso. Igual uma irmã que chegou assim para mim e disse assim, tô congregando aqui nessa igreja. Eu falei, que bênção. Cheguei aqui, gostei de tudo. Achei tudo lindo. Falei, maravilhoso.
Mas eu quero funcionar, pastor. Eu quero trabalhar na igreja. Entendeu? Eu falei, entendi. Entendi o que tu quer. E tu quer trabalhar onde, minha querida? Ah, eu fui revelada que eu vou louvar. Revelada que limpar banheiro ninguém é revelado. É revelado para ser suporte para os outros, ninguém é revelado, já viu? Aí eu falei, é mesmo? E a senhora canta, uma coisa assim que né, a senhora já cantou? Não, nunca cantei. Aí eu expliquei para ela, né? Eu falei, olha, um dos apontamentos do chamado de Deus é a habilidade, Ele nos dá habilidade. Você pode não ter o título, mas você tem habilidade. Tem muita mulher que não tem o título de pastora, mas ela é uma pastora. Ao redor dela sempre tem mulher, ela está sempre cuidando de alguém. Porque pastor tem cheiro de ovelha. É cheiro de ovelha. Às vezes eu digo pro meu marido, amor, você faz passar cada situação. Ontem mesmo as mulheres levavam susto. Porque olha o que ele fez, gente. Ele estava chovendo, assim, meio com chuva lá em Criciúma. E os atalaias que cuidam dos carros no estacionamento ajudam a estacionar, porque eu nem sei porque que tem ajuda para as mulheres, elas não precisam de ajuda para estacionar o carro. Aí, amém, pode aplaudir, não precisa mesmo. Mulher dirige muito bem, em nome de Jesus, vamos profetizar isso. Aí estava aquela loucura, aquela correria. De repente, meu marido bota um colete daquele fluorescente. Vai pro meio e vai começar a ajudar a estacionar o carro. Daí as mulheres, ai, pastor. Sabe por quê? Não é o lugar que te dá crédito ou valor. Não é o título. É quem você é em Deus. Quando Natanael chegou na presença de Jesus, quem levou ele foi quem? Filipe, um amigo leal. Gente, amigo que leva a gente para Jesus é maravilhoso. Filipe apareceu, Jesus disse assim, Filipe, vem e segue-me. Filipe era o relações públicas de Jesus. Se você estudar para Filipe, ele estava nos momentos cruciais. E Filipe faz uma coisa, peraí, Jesus, chega lá e chama Natanael, tu não vai acreditar, aquele cara que a gente orava, que a gente estudou, que Moisés falou, ele veio. É igual aquela amiga que diz assim, tu sabe aqueles cultos de avivamento? Tu sabe o que Deus está fazendo? Tá aqui, vamos lá. Vamos correr. Você pode dar um glória a Deus pelos Filipes que estão encorajando os Natanaéis. Estão dizendo, bora, Natanael. Mas Natanael faz uma coisa que a tua amiga já fez contigo, eu já vou te dizer o que ele fez. Natanael olhou assim, ó. Quem é ele? Ele é filho do José e da Maria. De Nazaré. Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aí Filipe não tenta explicar nada, porque sabe de uma coisa? Nessa hora você não pode explicar. Você tem que dizer assim, ó. Vem e vê. É tão grande, é tão forte, que eu não tenho palavras para te explicar, não dá. Mas eu posso te levar para aquele lugar. Vem e vê. Aí Natanael chega na presença de Jesus. Aí Jesus fala o quê? Aí está alguém de extrema confiança. Olha isso. Um verdadeiro israelita, onde não há falsidade. Aí Natanael fala assim, como é que você sabe disso? Você não me conhece? E Jesus diz, eu te vi, Natanael, hoje, debaixo daquela figueira. E Natanael diz, então, é verdade. Tu és o mestre, tu és o Cristo que viria. E Filipe do lado dele, eu te disse. Te falei. Não te falei que era para te vir? Eu não te disse que era uma benção? E sabe o que eu aprendo? Que Jesus viu Natanael antes de qualquer coisa. Jesus viu Natanael, até quando Natanael estava desprezando ele, falando assim, ó, Nazaré.
Samuel chegou numa casa para ungir um menino chamado Davi, que não tinha nenhum feito extraordinário. A unção veio não naquilo que ele fez, mas em quem ele era. Deus não está ungindo ministérios, Deus não está ungindo ministérios, nome disso, nome daquilo, denominação. Deus unge pessoas. Deus unge pessoas. A arca não é mais conduzida, a arca da presença, por bois. Bois fala de ministério. Ela é conduzida no ombro de quem? De homens e mulheres de Deus.